Aí o chapéu aqui. E é isso aí, turma. Começou o Papo Social Media da MLabs. Hoje fazemos o quê? Um episódio comemorativo de um ano do Papo ano. Social Media. Sobra a velhinha aí, Rafa, Pois já que é. você tá sem chapéu. Meu chapéu caiu aqui, gente. Pera aí. Bom, pra turma que só tá escutando vai ter que ver o vídeo, né? Exatamente. Aê! Um ano de Papo Social Media MLabs e estamos no ranking dos melhores podcasts de negócio desse país. E muito obrigado a você que está aqui nos assistindo, nos vendo. Muito bem. Bárbara, bom. Quais foram os nossos principais destaques aí do ano? Rafa, esse episódio nós vamos falar um pouquinho mais sobre podcasts. E a vela acendeu novamente. A vela tá... Pronto. Oh, Rafael, isso vai pros... Vai pros bastidores aqui. Boa. Bom. Hoje temos um episódio especial para falar especial sobre podcast, os aprendizados, não é isso que tivemos? Exatamente. Inclusive, chegaram a pedir pra gente, ao longo desse último ano, pediram pra gente fazer um episódio, então, sobre podcasts, né? O que a gente aprendeu com os podcasts, não só com a sua participação, que você tem muita coisa pra contar pra gente também em relação a podcasts, que você tá... Que eu participei também de vários. Tá participando de vários podcasts, né? Mas com certeza contando um pouco sobre a experiência do nosso podcast, do Papo Social Media. E queria começar pelo começo, né, Rafa? Boa. Eu acho que é uma coisa que rola uma curiosidade da galera, assim, da onde surgiu a ideia. Foi ali, a gente foi no bonde, digamos assim, da galera que esses últimos anos começou a postar em podcast, ou era uma ideia, um desejo que você já tinha pra MLabs ou pra você já no passado? Na verdade, tudo foi baseado em dados, porque eu tive acesso a uma pesquisa que estava mostrando que os hosts de podcast já estavam sendo mais considerados como influentes do que os próprios influenciadores digitais ali da web ou as celebridades. E não por acaso, porque a turma quando assiste ou escuta um podcast fica ali às vezes 30 minutos, 1 hora com você. E diferentemente ali de um Reels, que é mais rápido, mais curto, ou um Stories, que é mais efêmero, você tem que ter muito post, você tem que fazer muita frequência em cima das pessoas para elas te considerarem uma autoridade ou para elas terem um pouco mais de reconhecimento de marca, lembrarem da marca. Então, como estratégia da própria MLabs, inclusive, mas também, obviamente, para que a gente reforce a nossa autoridade de marketing e mídias sociais, o projeto do Papo Social Media foi muito importante. Então, ele nasceu de fato, mas foi justamente com base em dados, que é o que a gente ensina aqui, né? Turma, tem que fazer planejamento estratégico e, obviamente, tem que ser baseado em dados. Com certeza. E, Rafa, eu vou tirar meu chapéuzinho e eu vou pedir pra você tirar o seu também. Para de passar vergonha eu aqui, não tô conseguindo manter a postura com Pronto. você falando sobre dados de maneira tão... Deixei meu chapéuzinho aqui, ó. Tão séria. Vou deixar o meu aqui no cenário também. Boa. E, por falar em dados, eu até trouxe uma pesquisa, assim, comparando... a Opinion Box, eles, para dar os créditos também, né, eles são incríveis em várias pesquisas, trazem várias pesquisas aí do nosso mercado. E em 2022 e 2023, eles trouxeram nas suas pesquisas dados sobre consumo de podcasts no Brasil. E em 2022, 38% das pessoas entrevistadas falaram que tinham algum aplicativo ali no celular para ouvir podcasts. E em 2023, já 44%. Então, esse número subiu aí uma boa fatia, né? Percentual, digamos assim. E é muito interessante a gente ver que, ano a ano, vai crescendo cada vez mais, né? Não só esse formato que antes era o podcast, mas, na verdade, estamos aqui em um videocast, né? Não é só um podcast, é um videocast. E, assim, uma coisa que acho que pra gente foi muito importante também, além do que você falou, né? De criar conteúdos, o quanto o conteúdo em vídeo tem crescido nos últimos anos, não só pensando em tendências de consumo, mas assim, as plataformas estão apostando, né? Então, como que a gente consegue gerar conteúdo em vídeo que seja interessante e que seja relevante para o nosso público? O podcast ajuda muito nisso, justamente esse é um dos motivos também pelo qual a gente criou o podcast. Exato. Para a gente poder ter mais vídeos curtos. Um podcast de 30 minutos, 1 hora, faz com que a gente tenha ali, talvez, 6 recortes, né, do vídeo em vídeos curtos,
o que alimenta muito a nossa estratégia de conteúdo no dia a dia, principalmente para conteúdo de descoberta. Reels, Shorts, TikTok. E para adicionar um pouco dos dados aí, Bárbara, o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Né? Dados aqui recentes da Global Web Index de 2024, 39,7% da população conectada à internet no Brasil, 16 a 64 anos, ouve podcast todas as semanas. Então, assim, a gente está falando de 39,7%, sendo que o segundo lugar está com 38%. Estados Unidos, que é também uma referência em podcasts, está com 28,9% da população de internet ali conectada, escutando todas as semanas. Então, esse é mais um dos motivos para você, meu amigo ou minha amiga, começar um projeto ou investir em algum podcast existente, porque você pode estar presente anunciando um podcast, você pode estar presente participando como entrevistado, fazendo alguma ação de relações públicas ou ali. até apoiando algum podcast, né? Eu tenho visto muito esse formato também de empresas que apoiam um episódio, por exemplo, a farmacêutica apoia um episódio em que fala sobre saúde da mulher, por exemplo. Você pode patrocinar um episódio. E assim, é muito legal, porque assim, já vi alguns episódios de podcasts onde trazia, por exemplo, uma médica dermatologista, uma médica de uma outra área que tinha também ali um papel dentro da empresa enquanto especialista, enquanto consultor. Então, trazer para o podcast faz a gente também conhecer as pessoas que estão por trás ali, né? Que estão trabalhando na empresa. E aí, até para falar um pouquinho sobre esse começo e bastidores, né? Então, surgiu essa ideia nossa, né? A gente viu que esse formato era um formato que estava crescente, né? Ascendente. E, além disso, a gente precisava ali cumprir com a demanda de vídeos curtos. E uma coisa muito interessante, assim, que eu pesquisei bastante antes da gente lançar o Papo Social Media, foi se tinha algum outro podcast nesse formato, assim, para falar com um profissional de mídias sociais. Então, existem vários podcasts incríveis sobre finanças, empreendedorismo, business, mas eu realmente não achei nenhum que falasse, assim, que fosse especializado. Mesmo, né? E então a gente falou, opa, acho que a gente tá trabalhando com um gargalo ali. Talvez tem muitas pessoas que queiram escutar, né, sobre o assunto. E assim, confesso que enquanto social media, eu sinto que às vezes a gente, nossa área, a gente precisa se unir mais, sabe? E ouvir mais o outro, pra entender que não estamos sozinhos em algumas coisas. E essa foi a proposta até do nome, né? Exatamente. Porque a nossa primeira temporada foi só entre nós aqui, que é esse papo mesmo, social media para social media. E obviamente o formato é muito propício para esse objetivo, porque as pessoas estão escutando enquanto estão fazendo outras coisas. Então tem esse lance, né? Estou participando ali da conversa, eu praticamente estou presente ali naquela roda de conversa, e essa foi a nossa intenção. E a gente testou na segunda temporada convidados também, e a gente volta agora na terceira temporada com um modelo meio híbrido. Sim. Pegando o que a gente aprendeu na primeira, na segunda, e como vocês sabem, né, turma, a gente sempre aqui testa, valida e vai aprendendo com os dados para que a gente vá melhorando cada vez mais. Perfeito, Rafa. Uma coisa que eu quero contar também, só pra gente encerrar essa parte, digamos assim, da história, né, do Papo Social Media, e que algumas pessoas já me perguntaram também, como que foi o pontapé inicial, né? Quero ter um podcast. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar se o podcast é um bom formato para todo tipo de negócio, para todo mundo. Tenho vontade, vou lá e faço, se vale a pena para todo mundo. Mas, quando a gente bateu o martelo no nome, pensou ali, né, como que seria toda a estrutura de duração, pauta e etc. E agora, né, a gente só tem uma ideia num papel não, né, numa tela... numa tela, como que a gente vai transformar, colocar na rua, digamos assim. E foi um desafio, eu nunca tinha trabalhado com podcast, pedi um help pra nossa amiga e parceira Elisa Mâncio, que já via ela sofrendo ali no Twitter em subir os episódios do podcast. Falei, ela deve entender bem do assunto, tem um podcast também, né? E aí ela me deu algumas orientações, mas assim, até pra dar uma dica pra galera que, né, vai se aventurar aí nesse universo. O próprio Spotify, ele tem todas as diretrizes, os recursos, informações, passo a passo. Ele é bem simplificado, ele é bem legal.
só vocês acessarem, digitar no Google Podcast, Spotify, ele provavelmente já vai dar um dos primeiros links ali, com esse passo a passo explicando. Então, assim, o Spotify é, de fato, a plataforma onde a gente sobe ali o arquivo de vídeo ou de áudio, né? E aí, ali dentro dele, ele tem um sistema que a gente consegue distribuir para outras plataformas, como Google Podcasts, Amazon Music. Então, assim, se você está ouvindo a gente no YouTube, por exemplo, ou tá no Spotify e tem outros aplicativos, né, para esse tipo de serviço, nós estamos também em outros tocadores de podcasts. Nem sempre foi assim, né? Então, assim, o Spotify, ele investiu bastante comprando empresas. E por isso que hoje eles conseguem fazer essa distribuição. Antes acho que era assim. Anchor. Antes era uma outra empresa, eles acabaram comprando. Uhum. Mas é isso, gente. Dá para você distribuir em várias plataformas ao mesmo tempo. E as plataformas, elas facilitam muito isso, assim. Então, o mais complexo, na verdade, não é colocar no ar o podcast. Já vou dar spoiler. Acho que o mais complexo é a gente chegar mesmo numa estrutura bacana e que a gente consiga, de fato, ali conversar com, não só entre a gente, né, mas com as pessoas que estão ouvindo a gente. E, assim, nesse 1 ano a gente conseguiu colher, assim, coisas muito legais, pensando em sites, em posicionamento da marca, enfim. A gente vai falar também no YouTube, né, como você bem colocou. A gente tá falando de Spotify, mas ajuda bastante também lá no YouTube, na indexação de vídeos no YouTube, nas buscas. Tanto que hoje a gente pode falar, acho que a gente tem mais visualizações nos vídeos do YouTube do que, de fato, audiência no próprio Spotify. Sim. Mas, obviamente, que tem audiência nos dois lugares. E o Spotify tem um ranking que é muito legal, então a gente está subindo nesse ranking. E isso faz com que a gente entenda a relevância do podcast dentro do contexto de publicidade, marketing, no mercado. E no caso do YouTube tem os ganhos de fato, assim, visualizações, porque lá quanto mais vídeos a gente tem, mais visualizações a gente tem acumuladas, né, ao longo do tempo. Então ajuda muito também a gente ter essa cadência de publicação de vídeos e cortes também lá no próprio YouTube. E a gente vem testando, né, cortes inclusive no Spotify. Sim. Que é coisa que muita gente não pensa. Às vezes você faz um episódio, mas você não pensa em fazer recortes do próprio episódio em áudio. Uhum. E a gente começou a fazer os recortes do próprio episódio em áudio no Spotify, para a gente ter um pouco mais de frequência semanal, porque isso faz a diferença. A gente pode falar mais tarde, que é um dos aprendizados, né? Isso faz a diferença para a gente ter essa assiduidade com a turma, né? Sim, com certeza, Rafa. Então, já vou pedir para você me ajudar a responder aquilo que eu tinha falado uns segundinhos atrás, que é sobre o formato ser válido para todo mundo, para qualquer tipo de negócio. Você até comentou muito bem ali no comecinho, né? É um formato que ajuda muito na construção de autoridade, mas qualquer um que se considera autoridade ou tem algum tipo de audiência, criar um podcast é o melhor caminho? Acho que a gente pode ir por 2 caminhos. Primeiro, você pode ser um host de podcast, não necessariamente você precisa ser uma autoridade. Nesse cenário, você está entrevistando alguém. Então, você não é autoridade, você vai convidar autoridades, o que faz sentido ainda assim, porque essa autoridade acaba transferindo essa autoridade para você, que é o host, justamente pela credibilidade. Você conseguiu trazer aquela pessoa para dentro do seu podcast. É óbvio que se você está começando agora e não tem nenhuma marca de expressão, não tem nenhuma relevância no mercado, dificilmente você vai conseguir convidados de expressão. Mas é natural, é um crescimento, tudo tem um começo, gente. Todo podcast que é grande hoje, um dia foi pequeno, um dia começou. Então, você precisa começar. Então, como host, começa a usar essa estratégia de trazer pessoas importantes. Ou, como a gente já colocou, patrocine podcast, patrocine episódios e participe de podcasts. É uma das melhores formas de construção de autoridade também, é você participando de podcasts. Mesmo começando com podcasts pequenos, se você realmente é muito bom naquilo que você faz, você vai conseguir ter recortes daqueles podcasts pequenos e você vai poder utilizar isso nas suas mídias sociais, o que vai, de alguma forma, chegar a outros potenciais podcasts, a outros potenciais públicos, e você vai sendo convidado até mesmo para palestrar, ou para dar consultoria, ou para dar mentoria. Então, os recortes, por natureza, já traz essa simbologia de autoridade, né? A questão de você ter um recorte com a pessoa falando num podcast, no microfone, já virou um símbolo de autoridade de alguma forma. Mas vale passar aqui rapidinho que, gente,
autoridade você tem que ser de fato, né? Não basta parecer ser uma autoridade, você tem que ser uma autoridade. Então você tem que saber o que você está falando, tem que ter experiência verdadeira, comprovada, resultados. Não basta participar ou fingir que está no podcast. Nossa, tem isso, né? Tem isso. Assim, vamos até pular essa parte, mas coisa assim, joga no Google. Mas respondendo a sua pergunta, funciona para qualquer tipo de negócio, na minha opinião. Seja uma ONG, seja B2B, seja B2C, funciona. Por quê? Porque na prática a gente está ali falando daquilo que a gente sabe, da nossa experiência, batendo um papo com alguém que também tem uma experiência para compartilhar, ou histórias, e pode perceber, tem formatos diversos. Tem formatos como esse, onde somos nós dois, tem formatos que é sempre com convidado, tem formatos que é uma bancada, que você tem 3, 4, 5 pessoas. Então hoje dá para inovar muito dentro do podcast. E quando a gente começou, não tinha podcast especializado em social media, como ainda não há um podcast provavelmente especializado no seu setor, né? Então, apesar do Brasil ser o país que mais escuta podcast, ele ainda não é o país que mais produz podcasts, ainda não é, ou seja, ainda há uma janela de oportunidade que é muito importante, aproveitem. Né? Muito bom. Você me falando sobre autoridade, etc, e a possibilidade de você estar em um podcast, até mesmo como convidado, né, isso pode te ajudar. Isso me lembrou de um case, assim, que eu acho que foi muito importante também para a construção do Papo Social Media, que é o seu case, com o Joel J, né? Uhum. Quando você foi no podcast do Joel J, assim, foi muito incrível, assim, veio pra gente também uma audiência que não conhecia e assim, cadê o podcast de vocês? E assim, já tava, como dizem, já tava no forno ali, né? Uhum. Mas a gente não tinha colocado pra rodar, assim, e depois que você participou do podcast e toda a repercussão e tal, o Joel também, assim, foi incrível, um episódio incrível, quem ainda não ouviu também tem que ouvir, um baita episódio, assim, com muitos aprendizados, e assim, foi a validação de tipo, cara, isso vai dar certo pra gente, a gente tem que seguir mesmo, né, a gente precisa criar um programa, porque as pessoas querem ouvir o que o Rafa tem pra falar e as coisas talvez que a gente tenha pra trazer ali, elas não são muito trazidas em outros... Vale dizer que eu tinha uma experiência prévia com a Marta Gabriel. Então, assim, eu já tinha criado um podcast, que é o Marketing na Era Digital. Inclusive, turma, tá lá ainda, tá no YouTube, tá no Spotify. Episódios incríveis onde a gente entrevistava outros executivos, CMOs, diretores de marketing, pessoas incríveis do mercado. Mas naquele formato, que era um formato um pouco mais bancada, nós éramos os hosts perguntando. Sim. Então a gente mais escutava do que falava. E nessa experiência ficou claro, as pessoas querem escutar quero escutar a Marta, Gabriel. Então quando eu fui no Joel, ficou muito evidente, cara, o Rafael tem muito o que falar. Eu quero escutar mais o Rafael, mais o Kiso. E por isso que faz muito mais sentido a gente ter um papo social media como esse, onde eu falo, sim, a gente fala. Exatamente. Né? Eu não estou entrevistando alguém. Tanto que na segunda temporada do Papo Social Media, a gente teve esse cuidado. Puxa, se eu for fazer uma temporada só de entrevistados, eu vou parar de falar de novo. Isso pode ser preocupante, porque a gente criou esse formato, né, onde eu falo mais. Mas aí a ideia foi, vou trazer grandes cases de sucesso, cujo o social media, né, o canal ou a estratégia de social media foi protagonista, e eu vou ajudar a mostrar a lógica por trás daquele case de sucesso. Porque muitas vezes nem o convidado entende exatamente tudo o que aconteceu e por que aquilo foi um sucesso. Então eu tenho a parte teórica, eu tenho a parte conceitual, então eu consigo traduzir aquilo para o público, então eu acabo falando mais dentro do episódio, porque ele é um episódio de case. Ele não é só uma entrevista para querer saber sobre a vida da pessoa e toda a especialidade dela, né? Então esse foi um aprendizado que eu trouxe lá do Marketing na Era Digital e depois, como você bem colocou, do Joel. Muito legal, Rafa. Temos agora um outro ponto aqui que achei gera muita dúvida, não só quando a gente está falando de podcasts, mas qualquer tipo de conteúdo para mídias sociais. Como pensar em temáticas para podcasts? Vamos colocar o podcast. Sei que todo mundo quer saber como pensar ideias de posts, de vídeos, mas nesse vamos focar em podcasts. Qual que você acha que é a melhor maneira da gente pensar? Eu já tenho o jeitinho que a gente faz aqui na MLabs, mas
queria ouvir você também, até no marketing da era digital, nesse podcast que você apresentava com a Marta, como que vocês pensavam os assuntos, se a partir do convidado, ou pensava primeiro o assunto e depois o convidado, como que era? No caso, cada podcast tem que ter um objetivo muito claro para que você defina até o formato. Então, se vai ser um formato bancada, um formato de entrevista, um formato de papo como esse, e tem formatos que é solo, inclusive. Tem formatos que a pessoa está sozinha, ela fala o que ela pensa e tal. Quando você tem um objetivo claro, então no caso do marketing na era digital, o objetivo era, a gente queria mostrar as tendências do marketing. O objetivo do podcast é ela falar de tendências. Então a gente queria trazer pessoas que estavam sendo protagonistas ao criar alguma coisa nova, ao serem protagonistas dentro da sua empresa, que de alguma maneira aquela empresa tem alguma percepção no mercado de ser inovadora. Então a gente trouxe o CMO da Adobe para falar de Adobe Sensei, Adobe Firefly, a inteligência artificial que eles estavam criando. Então, tô trazendo uma pessoa que vai contar um pouco do futuro. Então todos os entrevistados tinham esse pezinho no futuro e a gente queria trazer aquela perspectiva do marketing. Então a gente estava fazendo isso. Então tinha esse objetivo. Então a pauta, qual era o tema, tinha muito a ver com, vamos pesquisar quem é que está inovando nesse mercado, quais são as principais empresas reconhecidas. Às vezes as pessoas nem conheciam o convidado em si, porque não era sobre o convidado em si, era sobre de fato o conteúdo, a tendência e tudo mais, né? Então esse era o objetivo lá. Aqui no nosso caso, a gente olha muito mais pelas dores do social media, né? Quais são as principais dores, aquilo que as pessoas realmente não têm com quem conversar, não sabe se realmente é por aqui ou por ali, sempre fica aquela dúvida, será que é mito, será que é verdade? Por isso que a gente tem o bloco de mitos e verdades. Sim. Porque sempre fica aquela dúvida na cabeça, mas será que eu uso hashtag ou não uso? Será que eu devo apertar o botão turbinar ou não? Será que eu devo comprar seguidor ou não? Então sempre tem essas dúvidas e todo mundo fica com essas dúvidas e ninguém responde muito claramente, principalmente com base em dados. Sim. Então a gente sempre traz isso, essa é nosso mantra aqui. Então, de novo, cada podcast tem um objetivo, tem uma estratégia e você deve pautar em função disso. Uma coisa, se eu pudesse resumir assim a sua fala e um pouco da minha experiência também em pensar nessas temáticas, eu resumiria em pensar na persona, né? Porque quando a gente entende, compreende mesmo ali a persona daquela marca, a gente conhece nosso público, nesse caso do Papo Social Media, quais são as dores ou os desejos ali do cara que é social media, como que a gente pode ajudar ele no dia a dia. No caso do outro podcast com a Marta, né? Putz, a gente sabe que tendências é um assunto que a gente precisa falar, porque essa galera, o nosso público, ele precisa saber e eles vão se interessar. E lá era muito para o executivo, lá era para galera de marketing de grandes empresas, então tinha um outro público. Uma outra linguagem tem que levar em consideração e etc, né? Tudo assim. Então acho que se pudesse resumir, assim, a melhor forma de buscar temas, pensar em temas, é conhecendo muito bem a persona, mas até para tangibilizar, digamos assim, vou contar um pouquinho de como lá na MLabs a gente faz. É um mix de várias coisas, né? Basicamente uma curadoria de temas. Então, desde as sugestões que vocês mandam pra gente, tanto no YouTube quanto no Spotify, ou até nos recortes ali dentro das redes sociais. A gente já soltou algumas caixinhas de perguntas também, e as pessoas recomendaram, pediram pra gente falar de alguns temas. Além disso, acho que isso também tá dentro ali do social listening, né? Que é basicamente a gente entender o que a comunidade ali em torno da marca tá falando dentro dos comentários, públicos ou por DM, em todas as redes sociais, como andam essas conversas. Então, olhar para os comentários é uma prática que ajuda muito a gente a ter ideias. A gente fez uma pesquisa, né, de mercado com panorama social media, então a gente também entendeu as dores por lá. Então, olhar pesquisas, dados, o que as pessoas estão buscando, da mesma maneira que a gente já comentou em outros episódios. Se você precisa pensar, principalmente ali na etapa de descoberta, né, os conteúdos, para quem a pessoa nunca te conheceu, então ela vai te conhecer. Que tipo de conteúdo pode ser atraente para ela? Se esse podcast é um podcast que você quer atrair pessoas novas, por exemplo. Então, assim, entender o que as pessoas estão buscando, ou no SEMrush, ou no Google Trends, é uma prática super legal. E, assim, além do óbvio que é conversar com o time. Então, eu sempre troco ideia com você, com a Mari, que é a nossa head, com
um time de social, né? Marcinho, Milena e até outras pessoas mesmo do time de marketing. Eu gosto de trocar essa ideia. Até assim, pessoas fora do time de marketing, para falar a verdade, às vezes surgem alguns insights. Acho que falar com as pessoas que te ouvem também, assim, é sempre um ganho muito grande quando a gente pensa em temáticas, né? Como pensar, às vezes a luz tá ali. Sempre tá no próprio seu público, né? Pedir pra galera interagir é sempre importante por isso. Então não deixem de colocar seu comentário aqui nesse episódio. Não deixem de interagir. De falar aquilo que vocês têm de dúvidas, dores, aquilo que vocês querem ver e tal, porque isso vai ajudando a gente a pautar aqui. E aí, Bárbara, métricas? Vamos falar de métricas? Vamos falar de métricas, que eu sei que esse assunto é um dos seus preferidos. E, nossa, eu tive que aprender bastante nesse último ano, viu, sobre métricas. Apesar de quando a gente tá falando de videocast, as métricas, elas são muito parecidas com as métricas de vídeo, né? Mas tem alguns outros detalhes que nesse último ano eu fui aprendendo e acompanhando e tentando entender o que realmente faz diferença para dizer nosso podcast tá dando certo ou a gente precisa corrigir alguma rota. O que eu posso falar muito rapidamente é que retenção é sempre muito importante em tudo. Vídeo e áudio, retenção. Então, se você tem episódios menores, há uma probabilidade maior de retenção, porque a retenção é uma porcentagem baseada no tamanho, né? Então, se você tem um de 30 minutos, as pessoas ficaram 15, você teve 50% de retenção. É mais fácil do que se você tiver um podcast de 3 horas. Uhum. As pessoas muitas vezes vão assistir ou vão escutar de forma picada, ou vão abandonar no meio do caminho, não voltam mais, porque tem outras coisas para fazer. Então uma outra proposta esse de 3 horas, porque a galera muitas vezes faz de 3 horas, como o Flow, etc., porque eles têm muito conteúdo para cortar depois e tal, e faz uma série de conteúdos a partir daquilo. A gente tá muito preocupado de fato com a retenção, né? A gente tá preocupado assim, cara, eu quero que as pessoas assistam ou escutem até o fim. E tem uns modelos de podcast, tipo o exemplo que você falou, né? O Flow ou até o Podpah, que são de mais de 2 horas. Não, assim, agora uma opinião minha, tá, gente? Não me cancelem. Mas eu tenho a impressão que esses podcasts maiores, a galera pausa e continua ouvindo como se fosse um programa mesmo, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma série. Mas a chance de você não voltar é muito grande, né? Você acha? Eu volto. Não tenho dados pra isso, mas assim, você parou de ver, parou de assistir, você tá fazendo outra coisa. Amanhã você até esqueceu já. Depois de amanhã você esqueceu que você tinha parado de ver. Nossa, eu volto. Assim, talvez eu seja um alienígena, uma minoria. Mas eu... Não vai concordar que eu sou alienígena, hein, Rafael? Eu tô vendo a sua cara. Mas eu realmente tenho essa impressão, assim, que esses maiores, as pessoas têm um hábito de consumo diferente, assim. Foi muito legal, assim, que a gente recebe da galera umas fotos, assim, uns stories, tweets, enfim. A galera cozinhando e ouvindo papo social media. Muita gente, que orgulho de vocês. Muitos ouvintes fazendo exercícios matinais e ouvindo papo social media simultaneamente. Quando me marcam, todo mundo tá fazendo alguma coisa de exercício. Isso é muito bom. Cara, eu fiquei muito orgulhosa. Inclusive, voltei a fazer exercício físico, entendeu? Inspirado pelos nossos seguidores. Ainda bem. Fala. Não, eu ia falar assim, né? Então a gente falou de retenção. Exatamente. E uma das coisas que a gente se preocupa bastante é com o resultado de busca, né? Então se a gente tem relevância para aquilo que as pessoas estão buscando de fato, onde a gente consegue ver muito é no YouTube, mas no próprio Spotify também, né? Quando a gente faz algum tipo de busca, sei lá, com palavra-chave lá, se a pessoa tá procurando um conteúdo qualquer sobre mídias sociais, o social media, a gente tá lá nas primeiras posições, exatamente. Galera. Isso é legal demais, né, Rafa? Esse é um ponto que eu acho que ninguém sacou, assim, também tem uma busca no Spotify, as pessoas podem sim buscar, e a gente até viu que muitos dos inscritos vieram da própria busca. Sim. Não foi porque a gente divulgou no Stories ou porque clicou no link e foi direto pro episódio. Por isso é muito importante pensar, né, no SEO ou SMO, né, dos vídeos. Inclusive, nós temos no YouTube e no Spotify, as descrições, as legendas, elas são diferentes justamente para que
a gente consiga atender melhor as intenções de buscas no YouTube ou no Spotify. Então, no YouTube a gente tem textos mais longos, com palavras-chave mais específicas, mas porque também a gente sabe que tudo aquilo ali na análise, a hora que o algoritmo for olhar a análise semântica, já dá muito bom, né? Então, isso potencializa muito esse aparecimento, digamos assim. No YouTube, por exemplo, tendências para 2024. A gente ficou em primeiro lugar no primeiro lugar do Google, com exatamente, o vídeo do Papo Social Media. Então, se você bater tendências 2024 para mídias sociais, estamos lá porque a gente fez esse trabalho especial aí de diferenciação, né? Que você está dizendo. De título e descrição entre Spotify e YouTube. Né? Isso, perfeito. Uma outra coisa que eu gosto bastante, Rafa, de acompanhar é o crescimento acumulado ao longo do tempo. Então, a gente teve a estreia de um episódio, a gente conseguiu, vou colocar aqui, 10 visualizações naquela data. Mas e depois? Isso é uma coisa muito interessante. Dependendo do episódio que a gente publica, se for um episódio muito legal e que a gente consiga realmente atrair um público muito qualificado, esse mesmo público, eles vão navegar pela nossa playlist e encontrar outros episódios. Então a gente consegue ver ali a linha, assim, oscilando, mas ao mesmo tempo numa crescente ao longo do tempo. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa até emocionada, de certa forma, assim, olhar de março do ano passado até agora e ver a nossa linha, assim, alguns meses melhores do que outros, mas, assim, de maneira geral, a nossa linha de ouvintes e de reproduções acumuladas, assim, sempre ali por mês, né? Sempre subindo. E isso é muito legal. Reproduções acumuladas servem para ranqueamento no Spotify. É um aprendizado que a gente teve lá com o Marcel Rocha, irmão do JJ, e ele falou isso pra gente, falou assim, olha, quando a gente colocou as pílulas diárias ali do Joel, etc., você acumula mais reproduções porque você colocou mais episódios. E tem esse time frame, né? Então não adianta você fazer um episódio por mês, você vai ter um espaço ali muito grande entre um episódio e o outro. E aí você vai preenchendo esse espaço entre um episódio de fato e outro com pílulas ou com cortes, porque você vai acumulando reproduções, o que obviamente acumula o número de horas que as pessoas estão escutando você de alguma forma, mesmo que seja uma pílula. Porque muita gente não escutou o episódio inteiro, mas foi lá e viu o recorte, ou escutou a pílula. E na hora que escutou a pílula, automaticamente, às vezes, começa a reproduzir uma próxima pílula ou um episódio. Então, isso aumenta muito a chance das pessoas continuarem ali navegando e, obviamente, aumenta também o seu posicionamento no ranking. Com certeza. E, ao invés de mitos e verdades, nós trouxemos hoje os melhores comentários de vocês que nos acompanharam. No YouTube, a gente consegue responder a galera. No Spotify, nós não conseguimos responder, inclusive, eu nem sabia que dava pra comentar, eu descobri depois que a gente divulgou o Papo Social Media. Meu pai me contou, comentei lá e ninguém me respondeu. Aí eu falei, coitado, né, falou que comentou no Spotify, tadinho, nem tem. Aí eu entrei e realmente tinha um comentário dele retido. Então, assim, descobri que é possível comentar. É legal falar também, Rafa, só um parênteses, que o Spotify, nesse último ano, uns 3 ou 4 atualizações importantes, pelo menos, para quem cria podcasts ali dentro da plataforma. Tanto de ferramentas mesmo, na hora de você subir o vídeo e etc., opções de configuração, mas também de métricas. E começou a aparecer umas coisas diferentes ali na parte dos comentários. Então, eu imagino que em breve vai dar pra gente fazer essa interação também pelo Spotify. Tem enquete, né? Tem enquete. Tem enquete, exatamente. Legal. Vamos ler aqui os comentários. Bora lá. Agradecimento aí aos ouvintes ou aos telespectadores aqui. Bom, primeiro aqui do Pantera, é isso mesmo? Pantera, você Pantera. Extremamente rico o conteúdo de vocês e poder estudar via Spotify enquanto eu trabalho é simplesmente perfeito. É isso aí, essa é a grande vantagem, né? Você poder fazer alguma coisa enquanto você escuta ou vê a gente. Porque às vezes a pessoa tá ali também com um videozinho pequenininho, né, no desktop, fazendo outras coisas. Exatamente. Aí tem a Yasmin Cândido. Rafa e Bá, vocês estão me ajudando muito a desenvolver minhas habilidades e expertises como social. Obrigado, eu já estava quase desistindo.
Não Isso desiste. Quentinho aquece demais um pouco aqui o no coração. Não desista, Yas. Qualquer coisa, manda uma DM pra gente. Abre o coração lá também, entendeu? Faz tudo ter sentido. Né? Exatamente. Pra gente continuar criando conteúdo, salvamos uma social media. Trouxemos de novo. Trouxemos de volta uma social media. Uma social media. Aline Lima, amei, estou para lançar minha marca e vocês estão me ajudando muito com o conteúdo. Se puderem fazer mais sobre editorias e stories, agradeço demais. Abraço, pessoal. A gente falou no começo da temporada, na primeira temporada, hoje que a gente mais falou de conteúdo. A gente fez episódio sobre editorias, inclusive, né? A gente falou de editorias. De stories, a gente tem um episódio só de stories? Eu não me lembro agora, hein? Eu não me lembro também. Aí, turma, coloca aí se você lembra. A gente tem. Será? Se não tiver, obviamente, faz muito sentido a gente fazer um episódio só de stories. Eu até mesmo para editorias nos stories. Olha aí, né? Olha aí. É uma boa... No episódio de stories a gente vai falar de tudo sobre stories. Sim. E aí já posso dizer, gente, stories é o formato mais amado pelo brasileiro, segundo uma pesquisa da Opinion Box. E aí eu também comecei a pesquisar qual é o formato que ajuda você, social media, você profissional liberal, você empreendedor, a se posicionar mais como autoridade. Será que é o Reels? Será que é o Stories? Será que é o Carrossel? Por enquanto, o Reels está ganhando, mas por pouco. O Stories está ali logo em seguida e, de fato, Stories tem uma posição dentro da jornada do cliente muito importante para a formação de autoridade para esse posicionamento. Então, a gente pode sim falar mais sobre isso. Boa. Heitor Santana, muito bom, abriu minha mente para várias questões diferentes e deu tantas ideias que até me empolgou para ir trabalhar. Ó, Hugo, o Heitor falou assim, cara, acho que eu vou trabalhar. Acho que eu vou começar é melhor, melhor. Eu acho que dá para trabalhar. Vamos, com mais empolgação. Caramba, esse aqui eu gostei, Heitor. Conseguimos te ajudar a ter motivação para trabalhar. Cara. Exatamente. E Rafa, uma coisa muito bacana desses comentários é que tem comentário de empreendedor, tem comentário de quem é social media mesmo, tem comentário que tava desmotivado e aí conseguiu motivação para trabalhar, então dá pra ver que assim, apesar do papo ser social media, acho que todo mundo que tem interesse nesse universo vale ouvir, né? Boa observação, porque, gente, social media, você tem o profissional social media, mas social media em si... É uma área, né? É uma área, né? Então, assim, todo mundo precisa fazer o uso das mídias sociais dentro de qualquer negócio. Então, você vai ter gente que não necessariamente é um social media, freelancer, profissional de social media, mas tem que usar, tem que saber daquilo que a gente está falando aqui também, obviamente. Gabriel Ferraz, conteúdo de extrema relevância. Gostaria de saber se vocês pensam em gravar um conteúdo sobre métricas para podcasts. Bom, a gente falou algumas... Falamos um pouco aqui, né, Gabriel? Coisas. Não foi exatamente só sobre métricas, mas temos aqui vamos dizer, já um pedaço. Exatamente. Aqui. Exatamente. Bom, a gente já trouxe o Kaique Torres também na segunda temporada, que falou bastante sobre vídeos. E o Kaique, obviamente, também tem um conhecimento muito bom em podcast, porque ele que é o responsável hoje pelos podcasts do Thiago Nigro, do Bruno Perini, do Conselho do Flávio Augusto, os economistas. Então, talvez a gente possa trazer para uma bancada nessa terceira temporada. A gente pode fazer uma bancada aqui com mais pessoas que fazem podcasts. Olha, gostei da ideia, hein, Rafa? E aí Rafa? todo mundo compartilhar a sua experiência. Falar das dores e delícias de ter um podcast. Léo Cuba, fica aqui o convite, hein? Léo, sempre tô com o Léo lá gravando também, o Talks by Léo. Ele é um cara que tá há muito tempo fazendo podcasts, ele com certeza tem a agregar. Boa. Paulo Barbosa, esse episódio zerou o game, quando falou que é possível comentar no Spotify. Aí, ó. Pelo menos não sou só eu que não sabia, e entendeu? Ele acabou de comentar no Spotify, muito bem. Exatamente. Aí tem o Felipe aqui, ó, cada episódio mais interessante e revelador, menos de 1 hora equivalente a mais de um curso inteiro. É isso aí, Felipe, a gente tem essa proposta mesmo, de ser direto ao ponto, de já entregar valor, não tem enrolação, e a gente realmente está aqui para ajudar todo mundo. Michele Bastos, muito esclarecedor. Todo mundo fala que tem, mas não explica. E vocês entregam tudo. Sou estudante de social media em busca de estágio, cliente, e o conteúdo de vocês é obrigatório. Boa, Michele. Não tenha dúvidas de que o conhecimento que vocês têm aqui vai ajudar vocês a cobrarem mais. Sim. Vai ajudar vocês a conquistarem mais clientes, a cobrarem mais, sair do estágio iniciante e ir para um próximo passo. Inclusive, esse é um dos nossos principais objetivos dentro da MLabs, é ajudar todo mundo a dar um próximo passo, principalmente baseado em dados. Por isso que
Eu, no meu perfil, falo muito sobre isso. Por isso que na MLabs a gente investe muito na área de dados, relatórios. Por isso que a gente comprou a DashGo e hoje é a DashGo MLabs. Então a gente tem várias ferramentas e soluções baseadas em dados por causa disso. Yasmin, eu adorei o episódio. Tenho uma avó que tem 93 anos e ela é super engajada nas mídias sociais. Vou mostrar para ela esse episódio. Ela estava se referindo ao episódio dos Senhores Bacanas. Episódio incrível, inclusive. Se você tá meio desmotivadinho, assim, desacreditado da área, cara, acho que esse episódio é uma injeção, assim, de ânimo e é um episódio muito especial. E é uma quebra de paradigma, porque todo mundo acha ainda hoje que TikTok é só coisa de jovem, moleque, que rede social, etc. de maneira geral, né? E, assim, a gente tá falando de um casal de mais de 80 anos de idade, TikTokers, e que tem um negócio, e que esse negócio explodiu mais de 3.000%. E os dois ainda viraram influenciadores, ganham dinheiro fazendo publi ainda. Então, gente, dá pra ser TikToker aos 80 anos. Dá. Então, sem dúvida nenhuma, é muito legal esse episódio. Daí, a gente tem aqui o último comentário da Raquel. Aqui da Raquel. Que história inspiradora. Eu também sou avó digital, gerencio 9 contas entre social media e gestão de tráfego. Parabéns, meu filho me encorajou, parabéns esse neto. E no caso dos Senhores Bacanas também foi o neto. Né? Sim. Foi o neto. Então a gente tá falando aqui, ó, de mais uma, não vou nem falar a avó digital, né? Mais uma pessoa que de alguma forma se inspira nos conteúdos que a gente tem aqui e ela gerencia 9 contas. Que impressionante. Incrível. Então, Raquel, turma, se você tá ouvindo a gente de novo, chama a gente na DM, que a gente quer conhecer você. Imagina, de repente trazer, legal, algum episódio, trazer a galera que comenta e que acompanha a gente aqui. Não tô prometendo nada, hein, gente? Mas vamos estreitar essa relação. Raquel, chama a gente, Raquel Lapa. Porque legal. Nós temos, assim, a missão de realmente compartilhar, né, Rafa? Conhecimento, dados, histórias inspiradoras. É um prazer estar com você, dividir a bancada. Saber, nesse caso das avós, como que elas fazem para gerenciar tudo isso, né? Qual é a produtividade, qual que é o dia a dia delas para conseguir fazer isso tudo, né? Porque muita gente fica de cabelo em pé, não conseguindo lidar 9 contas para social media e gestão de tráfego. Não sabendo lidar com esses, 9 clientes, 9 centros de urgências, calendário e tal. Como é que ela consegue fazer isso? Obviamente precisamos consultá-la, ela deve ter uma voz da sabedoria ali também. Com certeza. Rafa, muito obrigada por mais esse episódio e por dividir, vamos colocar de novo o chapéuzinho, e por dividir aqui. Nesses últimos 12 meses, a bancada comigo, por me aguentar, entendeu? É difícil, gente. É difícil. Brincadeiras à parte. A honra é sempre toda minha. Dividir com você, fazer esse papo de fato. Social media para vocês também. Senão, nada teria sentido. Muito obrigada, obrigado. Gente. Muito bem. Muito bem. Rumo aos 10 anos de podcast. 10 anos. Daqui 10 anos estarei completamente careca. Isso é a única certeza que eu tenho é essa, tá bom? Muito bem, até o próximo episódio. Valeu.